Então vamos para a segunda, né? Segunda-feira, 8 horas da noite, na Neoquímica Arena, teremos o derby Corinthians e Palmeiras, né? Do Corinthians eu tentei procurar aqui alguma prévia de escalação, mas ainda não tem nada, porque o Corinthians jogou ontem, né? Então ainda não teve, ainda não treinou, ainda não teve nada para poder apresentar para mídia. Mas eu achei uma prévia do Palmeiras aqui, né? Então o Palmeiras pode ir com o Everton, Marcos Rocha, que está de contrato renovado por mais um ano, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista. Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. E na frente, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. Então, esse pode ser aí um possível Palmeiras para segunda-feira. E agora eu quero a análise de vocês, né? O que esperar desse derby? Vocês acham que o Palmeiras vai para cima ou o Palmeiras vai ali tentar se aproveitar de falhas corintianas? Quem é o favorito para a partida? E acho que a pergunta mais importante é: a derrota vai pesar mais para quem? A derrota vai pesar mais para o Palmeiras se perder ou pesa mais para o Corinthians? Lembrando que o Palmeiras briga pelo título e o Corinthians briga contra o rebaixamento. Começa por você, Dario. Estou aqui só dando uma conferida nos prováveis desfalques do Corinthians. Está todo mundo pendurado, mas que não joga é o Coronado, que é um jogador importante no Corinthians. Com relação ao Palmeiras, eu acho que a torcida vai pegar muito no pé se não ganhar o derby, do que eles consideram, que ambos dizem que um é o principal rival do outro e que nós somos o inimigo, o que até é bacana. Agora, não sei se à luz do que o Corinthians tem que enfrentar no campeonato, do jeito que está o clima, a despeito de ter vencido o Cuiabá, de quem a gente conseguiu perder 2 vezes no mesmo ano, eu acho que vai ser mais grave pela colocação e por causa da pressão que vive o time, que pode cair para a Série B, uma derrota do Corinthians. Agora, eu desconfio que a torcida do Corinthians vai fazer aquelas ameaças, tal, mas não vai sair muito do que já está ruim. Eu acho que a torcida do Palmeiras vai começar com mimimi ensurdecedor. O mimimi deles é mais chato que o... né? É muito chato o Palmeirense torcer. E eles vão começar a querer a cabeça do Abel, eles vão começar a dar chilique, enfim. Eu acho que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras está consistente, deixou escapar provavelmente o título na partida contra o Fortaleza, embora ainda possa vencer em casa o Botafogo e complicar as coisas, né? A vantagem hoje é de 3 ou 4? 3. E número de vitórias é meio pau a pau, mas em saldo acho que o Palmeiras está melhor, tá, não? Isso, o Palmeiras ainda depende só dele para ser campeão. Só dele. Isso, era isso. Exato. Então, eu acho que se for pela lógica histórica dos últimos tempos, inclusive, o Botafogo vai ratear e o Palmeiras leva. Mas contra o Corinthians, eu acho que o Palmeiras vai enfrentar a Neoquímica, vai enfrentar a pressão, mas o Corinthians também, né? É aquela história. Começou o jogo, azedou, toma um gol, o mundo começa a se desfazer. E eu acho que tem um grande ponto nessa partida. A gente acabou de falar das escolhas erradas, das coisas que parecem injustificáveis no Ramon Dias. Banco por banco de reserva, o do Palmeiras é muito melhor. E banco por banco de técnico, se for julgar por isso aí, irmão, aí o Corinthians pode dar adeus. Eu acho que vai dar Palmeiras, não acho que vai ser jogo fácil, por causa da situação, mas acho que o Palmeiras é mais consistente e leva. Vai lá, Igor. Então, como o Dario já mencionou, a questão pelo lado do mandante, primeiro, o Corinthians, né, tem a questão da emocional, né, depois da eliminação para o Racing. É um time que oscila muito, né, no Campeonato Brasileiro não tinha a mesma confiança que tinha nas Copas, mas agora não resta mais as Copas para o Corinthians. E a situação é o quê? Quando o Corinthians constrói jogadas ofensivas, né, ele tem dificuldade de resultar o que constrói em gol.
né? Um peso que o Corinthians carrega no Campeonato Brasileiro. Então, como o Dario falou, a questão da Neoquímica Arena, a torcida vai empurrar, como sempre, né? Faz a torcida do Corinthians, mas assim, o time continua sendo um time fraco tecnicamente, né? Sendo um time ruim, mas que ganhou algumas opções melhores, né? Ofensivamente falando. E como o Dario falou e a gente mencionou aqui, a questão Ramon Dias, né? É um treinador ali que até escala bem, né? O time, posiciona bem o time, eu também concordo com a questão do Dario do ponto de vista tático, mas ele mexe muito mal na equipe, ele acaba bagunçando aquilo que ele realmente colocou como plano tático ali no início das suas ideias, né? Para enfrentar o adversário. Então vamos ver como que ele vai escalar o time, né? Nessa questão, porque é importante isso, se ele vai escalar um tripé de volantes e jogar o Rodrigo Garro mais solto, com o Yuri Alberto e o Memphis sozinhos ali, né, como dupla de atacantes, ou se ele vai colocar um 4-4-2, né, porque o Carrilho é um jogador ali físico e técnico também, né, acaba sendo o segundo meia, né, o terceiro homem de meio campo, aí quando joga Charles ou José Martínez, vamos ver o que o Coisa vai fazer, né, o Ramon Dias, como que ele vai montar essa equipe, mas é certo que o Corinthians tem essa questão, né, o peso, né, das duas eliminações, que era meio que o Ramon Dias estava tentando fazer, ganhar alguma Copa, salvar o ano e salvar o Corinthians do Z4, né? Tentar ali uma 15ª colocação, 16º ali chorado e se consagrar no trabalho, né? Porque se ele conseguisse fazer isso, seria ali um trabalho de razoável para bom, né? Mas com muitas oscilações, porque do meio para trás o Corinthians é um time que toma muito gol, mas é isso, o Corinthians vai conviver com essa questão aí da pressão gigantesca, né? Que tá de tentar pontuar, de tentar ter uma mínima sequência no campeonato, como a gente falou, a dificuldade do Corinthians. O Corinthians não consegue ficar 3 jogos sem perder no campeonato. Então, geralmente, no máximo, ele ganha 2 e já faz mais uma sequência, dos próximos 3 jogos, 2 empates e uma derrota. Ele não consegue ter uma sequência de pelo menos 3 jogos sem perder. Então, é uma coisa que o Corinthians vem convivendo durante todo o campeonato. Então, assim, uma pressão gigantesca pelo lado do Corinthians e que tem que resultar isso, as chances criadas em gols, né? Isso que o Corinthians tem que fazer e tentar vencer a partida. O Corinthians não vence o Palmeiras na Neoquímica Arena desde 2020, né? Foi aquele jogo da estreia do Roger Guedes, 2 gols, 2-1, né? Inclusive o Dudu abriu o placar para o Palmeiras e o Corinthians virou com os 2 gols de Roger Guedes. Foi ali a última vitória do Corinthians em cima do Palmeiras. Então, a dificuldade imensa para o time de Parque São Jorge. Já o Palmeiras, né, como o Dario falou, para mim é um favorito, né? Muito por conta do Estevão, né? Que é um cara que decide muito, né? É um jogador diferenciado e eleva o nível técnico do Palmeiras. Tem o Rafael Veiga, que é um cara decisivo, né? Tanto nas bolas paradas, com bola rolando também, no chute de média e longa distância. É o cara que entra bem na área também, né? Para resolver quando o Flaco Lopes se movimenta. O próprio Estevão faz as jogadas individuais e abre espaço para esses jogadores, né? É uma coisa que o Palmeiras faz muito, né? As jogadas do Estevão preocupando o adversário no improviso, abrindo espaço para o Flaco Lopes, que também sabe construir, e que o Veiga é um cara que define as jogadas, né? É um cara que sempre pisa na área para finalizar, é um cara também que entra na área como elemento surpresa. Tem também o apoio do Richard Rios, né? Que é um segundo volante de qualidade que vem jogando uma boa temporada, né? É uma contratação que o Abel Ferreira pediu junto ao Guarani e vem jogando muita bola, né? Desde a Copa América também com a Colômbia. E o Palmeiras, ao meu ver, é favorito. Só que é o seguinte, como o Dario mencionou, a questão do jogo do Fortaleza. Time que quer ser campeão, tudo bem, o Fortaleza faz um baita campeonato, o Fortaleza pode ser um exemplo para o São Paulo a partir de 2025, né? Um time que tem um monte de jogador nota 5, 6, mas é um clube que gasta o que pode e sempre se mantém organizado financeiramente e que vai muito bem no scout também, que faz times físicos, né? O São Paulo tem que ter esse exemplo também de como formar um time, né, com menos grana para investir. O Fortaleza é um exemplo que o São Paulo pode se apegar. Não poderia o Palmeiras perder pontos para o Fortaleza. Teria que vencer o Fortaleza, né? Já que a gente está falando de um Palmeiras que é consistente, que é um time que ganha títulos aí nos últimos 4 anos domina o futebol brasileiro. Não poderia perder, empatar com o Fortaleza da forma que foi. E outra, vou alertar, o sistema defensivo do Palmeiras anda uma peneira, né? Tá tomando muitos gols, né? Uma coisa que o Palmeiras tem que se atentar muito. Perdeu aquela consistência, né, dos últimos tempos, né, principalmente nas temporadas passadas. Então o Palmeiras tem que ter um ajuste melhor nessa questão da dupla de volantes também. Eu acho que o Aníbal Moreno é um cara que está se empolgando um pouco, né, tá indo muito ao campo de ataque junto com o Richard Rios, está sendo esse problema, o miolo de volantes do Palmeiras. Então tem que melhorar essa conjunção defensiva, né, o Palmeiras fazer um jogo melhor na questão defensiva,
para sair vitorioso nesse derby, né? Porque do meio para frente o Corinthians ele ganhou muitas opções de qualidade. Se você deixar o Memphis Depay, o Alberto, o Rodrigo Garro, Carrilho, são jogadores que sabem jogar, né? Tanto quanto os do Palmeiras, mas lógico, o Palmeiras é favorito. Mas enfim, Carlos, o Palmeiras, pelo lado do Palmeiras, precisa melhorar a questão defensiva, ofensivamente sai as coisas, né? O Palmeiras consegue fazer os gols e ser protagonista na frente, muito por conta do Estevão, né? Que é uma das principais peças do Palmeiras, e o Veiga, né? Que é um cara hiper decisivo, como você já trouxe aí nos outros vídeos. O Veiga, de 2020 para cá, é o artilheiro, né, dos meias do futebol mundial, é o cara que marcou mais gols. E pelo lado do Corinthians, cara, o Corinthians tem que ser efetivo, né, se defender também bem, né, e aproveitar as oportunidades criadas em gols. Mas são dois times que as defesas são muito vazadas, né, precisam melhorar essa questão defensiva. Boa, boa. Antes da gente entrar no duelo de São Paulo e Bahia, as notícias, deixa eu passar, né? 3 notícias aqui, né? Primeiro, vamos do Palmeiras. O Palmeiras está aí muito perto de um acerto com a Sporting Betting para ser o novo patrocínio master do Palmeiras, né? A Crefisa irá sair no final agora de 2024 e o Palmeiras está aí fechando com a Sporting Betting. A Sporting Betting vai aí pagar 100 milhões por ano para o Palmeiras. E a expectativa do Palmeiras é conseguir, com a camisa toda, cerca de 150 milhões. Por quê? Porque o Palmeiras vai também negociar as mangas, né? E aí tá negociando com o Mercado Livre, com a BYD. Então o Palmeiras aí mexendo os seus pauzinhos em questão aí dos seus patrocínios. Então, Crefisa, depois de 10 anos, sai e Sporting Betting é a mais provável de aí assumir como patrocínio master no Palmeiras. A segunda notícia do Verdão é que na última quarta-feira, Abel Ferreira completou 4 anos de Palmeiras, ele e sua comissão técnica, né? E nesses 4 anos foram 305 jogos, 176 vitórias, 70 empates, 58 derrotas e 10 títulos conquistados, né? Foram 3 Paulistões, 2 Libertadores, 2 Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa. Então tá aí, Abel Ferreira, 4 anos de Brasil. Vocês têm algo a dizer sobre o trabalho do Abel Ferreira? Se já foi bom, agora tá mais ou menos? Qual é a opinião de vocês? Pode começar. O trabalho do Abel Ferreira, cara, é muito bom, né? É um trabalho sólido, consistente. É muito por conta da organização do Palmeiras também, né? É um clube que também reforçou seus principais departamentos, né? A questão do futebol feminino, da base também. O Palmeiras está sendo aí um time meio que revolucionário, né? Nessa questão. Investiu muito e trouxe os principais caras que cuidam, né, desses departamentos. Então, muito por conta disso, né? O Palmeiras é um clube muito organizado. Mas o Abel Ferreira tem sua competência, né? É um técnico ali vibrante na beira do campo, passa muito do ponto em alguns momentos, né? Mas é um cara também que veio aqui para o Palmeiras e mostrou seu trabalho, né? É um cara que forma defesas fortes e que tem esse jogo mais vertical, né? Explorando muito bem a beirada de campo. Então foi esse Palmeiras aí, a cara que ele deu ao Palmeiras foi essa, né? De um time muito sólido na questão defensiva, né, com poder mental muito forte, né, na questão de poder de reação durante as partidas, e um time muito forte também jogando pelas beiradas de campo, né? Então, assim, é um trabalho muito consistente, né? 10 títulos não é à toa, né? Muito pela organização do clube Sociedade Esportiva Palmeiras e também muito por méritos dele, né? É um cara assim que veio e revolucionou o clube também com a sua filosofia de trabalho. Boa, vai lá, Dario. Eu estava voltando a olhar aqui um material que me chamou muito a atenção no começo do ano. O Palmeiras, em janeiro, colocou em funcionamento um departamento de ciência de dados, que cruza informações de ciência de dados de verdade, tá? Não é que nem o TecFoot que inventaram agora em Coutinho. Botaram uma balança e falaram que lançaram um departamento. Um sistema de informações que usa inteligência artificial, um centro de inteligência com os dados dos atletas, dados físicos, a rotina individual de alimentação, de exercício, cruza e faz
o que eles chamam de informação preditiva, né, de predizer, né, de prever tanto a questão física do jogador, em termos de desempenho, os jogadores que devem jogar. Claro, todos os clubes têm alguma forma de tecnologia que inclui aquele famoso sutiãzinho, que mede os quilômetros percorridos, o comportamento cardiorrespiratório do atleta, e tem as medidas semanais, né, de ácido lático e de outros elementos químicos que podem determinar, por exemplo, quando o jogador pode ter uma contusão. Só que o Palmeiras está bem à frente nisso. O Palmeiras ele tem um protocolo de investimento anual em novas tecnologias, né? Tanto na base como no profissional. O Palmeiras, na base, tomou profissionais de outros clubes, né? Inclusive de São Paulo, avançou muito. Hoje tem uma integração de todos os níveis da base, né? Desde o sub-13 até o profissional, em que existe um padrão que é você pegar os jogadores que mais se destacam e colocar ele 2 categorias acima para se relacionar. Aí o cara joga, o cara vê como de vez em quando joga nos jogos mais simples, tal, não sei o quê, para ir pegando o corpo e tendo embate com um jogador mais forte. Aí, ao mesmo tempo, os jogadores, a partir de um certo ponto, eu acho que já no 13 também, e até acho que o 17, o cara tem que fazer uma rotina de futsal toda semana para aprimorar a parte técnica. O São Paulo já teve isso em Cotia, não sei como tá, mas é bem aleatório. Tudo isso para dizer que o Abel Ferreira faz um grande trabalho. Se de hoje em diante ele não ganhar mais nada, também não precisa ganhar mais nada, certo? Acho que ninguém reclamou quando o Tele não ganhou nada entre 94 e 95. Vai ganhar uma Comebol, mas na prática o técnico era do município, que era o Expressinho. E aí também ninguém reclamou que não ganhou mais nada, certo? Ele já fez um nome na história, ele transformou o Palmeiras... foi fundamental para transformar o Palmeiras no maior campeão brasileiro de fato, inclusive sem precisar dos títulos pré-1971. É um técnico que presta uma atenção muito grande, não só a posicionamento, a variação de movimentação, mas ele presta uma atenção grande a fundamento. Ele critica o jogador por erro de fundamento, ele cobra da base. Quando o jogador chega lá, e às vezes o jogador chega explodindo, como o Hendrick, ele segura o cara, enche o saco do cara para mostrar que por melhor que ele seja, está faltando alguma coisa. E nesse sentido, a gente sabe que tem uma foto clássica do Abel, que é segurando o livro do Tele, né? Então, embora sejam técnicos de mentalidade, de concepções totalmente diferentes, até porque a época é totalmente outra, mas tem uma coisa muito, muito louvável no Abel. Num mundo em que basicamente futebol é físico e é desenho, né, o cara fica desenhando em prancheta ou em computador, o que quer que o jogador faça, ele se preocupa com o desenvolvimento individual dos caras. E com todo o temperamento dele, ele segura vestiário. Ele não é mole, mas o vestiário está sempre com ele, né? Mesmo nos momentos de crise, torcida enchendo o saco, não ganha, né? Porque é claro que a exigência é grande, porque todo mundo sabe que o time está engenheirado, pode contratar, né? Então, acho que o trabalho dele é muito consistente, principalmente porque ele consegue aliar uma cumplicidade, aquela comissão técnica dele que se reveza para encher o saco de arbitragem, ele defende o lado do jogador, mas ele também sabe catar o cara pelo colarinho. E, aliás, é muito importante lembrar aqui, por que, entre outras coisas, o Palmeiras tem hoje uma linha de transição para a base que dá muito certo, porque a primeira geração nova que o Abel pegou, com o Menino, com o Verón, com o Patrick de Paula, etc., esse pessoal chegou com muito brinco na orelha e pouca atitude. E ele não abriu mão de botar para fora o cara que não quiser seguir a cartilha. Basta ver onde foi parar o Patrick de Paula hoje, que está lá na reserva do Criciúma. Né? O próprio Menino quase roda, quase não vai lá para o Mundial, que eles perderam lá do Chelsea. Aí teve uma conversa, falou sim, senhor, baixou as orelhas, né? O Verón sumiu também, e tchau.
Então, tem aí, por que agora todo cara que sobe, praticamente, você não ouve dizer de jogador que sobe como promessa e que não vinga? Porque deixou bem claro, e é por isso que é importante ter diretoria de futebol, por isso que é importante ter um presidente, no caso uma presidente, que de fato se impõe, né, que de fato é respeitada, tem credibilidade, né, e que tem atitude, né, que não desce no vestiário para fumar charuto e fazer roda de macumba com o zagueiro. Porque essa pessoa é respeitada e o técnico tem respaldo. Então, na hora que o grupo pode sentir a tentaçãozinha de fazer a caveira do técnico para passar o rodo nele, os caras olham para a mulher e falam, melhor não. Boa, boa. Carlos, vamos para os palpites aí de Corinthians e Palmeiras no sábado, ou na segunda. Bom, eu vou de 2-0 Palmeiras. Para mim, 2-1 Palmeiras. Para mim, 3-2 Palmeiras. Pronto. Boa.